História, aprendizado e conexão. Seja bem-vindo ao Beit Midrash Pineior. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença do nosso convidado, o Vadia. Seja muito bem-vindo aqui no nosso curso. O tema da aula de hoje será Corpo e Alma em Liberdade, o resgate de Purim e a redenção de Pêssar. Eu vou falar um pouco para vocês da biografia do nosso convidado. Professor Vadia, Paulo Sérgio de Oliveira. É terapeuta holístico e professor de hebraico e judaísmo há mais de 25 anos. Ao longo de sua trajetória, atuou na formação e orientação de diversas comunidades judaicas emergentes, dedicando-se ao ensino da tradição, da língua hebraica e aos fundamentos da Halahá, auxiliando processos de fortalecimento da prática judaica. Atualmente, concentra suas atividades no campo das terapias holísticas, buscando contribuir para o bem-estar e a cura emocional e física por meio de abordagens integrativas. Então, vou passar a palavra para o professor e uma boa aula a todos. Bem, boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite. Um momento importante, né? Estar compartilhando aí um pouquinho da nossa cultura, do conhecimento do nosso povo, estar compartilhando aí com vocês. E espero que o que vou compartilhar com vocês aqui seja útil, né? Na aplicação do dia a dia e também da prática judaica. Bem, o tema escolhido foi exatamente devido à proximidade aí entre a festa de Purim e também de Pêssar, né, que dá exatamente 30 dias, né, de uma festa para outra. Comemoramos recentemente, né, Purim, estamos aí nos aproximando de Pêssar, e cada uma dessas festas, elas têm aí uma conotação de liberdade em algum ponto, de livramento. Então, primeiro, vamos falar de Purim. Purim, o nosso povo, de certa forma, foi ameaçado, né, de aniquilamento total por um conselheiro, né, de Ahasverosh, que queria destruir, aniquilar totalmente o nosso povo, semelhante aos dias de hoje, né, a Pérsia, né, exatamente na região da Pérsia, que hoje tem a mesma ideia, né, de destruição de varrer Israel do mapa. Então, quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre esses dois tipos de livramento, né? Primeiro, uma salvação física, ou seja, fomos livrados da morte, da aniquilação total, e depois nós tivemos também aí em Pêssar, né, nós comemoramos a libertação não só física, mas também psicológica do nosso povo. Vou começar falando de Purim. Então, a celebração de Purim, que é baseada no livro de Esther, é muito mais do que uma lembrança histórica de um livramento. É uma lente poderosa para enxergarmos a realidade contemporânea. Embora o nome de Deus não apareça uma única vez no texto original, se nós olharmos na Megilá, não aparece o nome de Deus em nenhum momento. Sua presença é sentida em cada coincidência da narrativa. Vou apresentar para vocês agora algumas reflexões sobre os pilares dessa história e como eles se aplicam no nosso dia a dia. Primeiro, o acaso, ele é um disfarce da providência divina. Purim vem da palavra pur, que significa sorteio. Então, Purim, sorteios. Haman, que era o conselheiro mais influente de Ahasverosh,
lançou sortes para decidir o destino dos judeus, acreditando que o mundo era regido pelo acaso ou pelo caos. Como nós vemos isso hoje, nos dias de hoje? Nos dias de hoje, nós vivemos em tempos de incerteza, onde eventos globais parecem totalmente fora de controle. Purim, a festa de Purim, nos ensina que mesmo quando Deus parece estar escondido, parece não estar ouvindo as nossas preces, existe uma engenharia invisível trabalhando nos bastidores. O que chamamos de sorte, muitas vezes, é apenas a providência divina operando em silêncio, porque nada é por acaso. Devemos ter também a coragem de assumirmos, cada um de nós, assumirmos o nosso papel na sociedade. A frase de Mordecai para Esther é o coração do episódio de Purim. Mordecai disse: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Como aplicamos isso no dia de hoje? Cada um de nós que estamos aqui neste momento, ocupamos uma posição única na sociedade. Seja no trabalho, seja na família ou na comunidade. Purim nos desafia a perguntar: por que estou aqui agora? Por que eu estou assumindo essa posição neste momento, agora? Por que cada um dos que estão aqui presentes está na posição que está agora? Será por acaso? Ou existe toda uma engenharia divina escondida por trás? A opção é tentadora, mas a história sugere que fomos posicionados estrategicamente para ser a resposta a algum problema do nosso tempo. Nada é por acaso. Cada um está exatamente no lugar que precisa estar. Está exatamente na posição que precisa estar. A unidade como antídoto ao preconceito. Haman argumentou que o perigo dos judeus era que eles estavam espalhados, estavam dispersos. Ele usou a fragmentação do povo como uma fraqueza. Esther respondeu pedindo a Mordecai que ajuntasse todos os judeus. Ou seja, qual era a fraqueza do povo naquela época? A fragmentação, a dispersão, a desunião. E até nos dias de hoje, quando os nossos inimigos, né, nos olham e eles observam essa fragmentação, eles olham como uma grande oportunidade para nos atacar. E eles conseguem obter sucesso. Nos dias de hoje, o isolamento e a polarização são grandes doenças da nossa era. Os ensinamentos de Purim é que a sobrevivência e a força de um grupo ou sociedade dependem da capacidade de se unir em torno de um propósito comum, superando as diferenças internas diante de ameaças externas. Então, muitas vezes, nós enfrentamos perseguições devido à falta de união. Muitas vezes nós nos distanciamos tanto uns dos outros, os nossos inimigos olham isso como uma grande oportunidade de ataque. Então, para que nós possamos ter sucesso contra os nossos inimigos, nós dependemos de quê? União. Foi o que Esther fez quando foi decretado, né, a destruição, a aniquilação de todo o povo.
Então, Ramã disse que o povo estava espalhado, estava fragmentado. O que Esther fez? Ela uniu o povo. Ela uniu o povo, convocou todo o povo para que todos jejuassem e suplicassem para que pudessem ter livramento. E isso aconteceu graças à união. Então, a união ela é importante, seja em qual época for, fosse no passado, nos dias de hoje. Então, isso é muito importante. A alegria como forma de resistência. Purim é celebrado com banquetes, presente aos pobres, que é chamado Matanot Le'Evionim, e também trocas de alimentos entre amigos, que é chamado Mishloach Manot. Então, a festa de Purim, ela é celebrada com essas mitzvot. Nos dias de hoje, em um mundo saturado de notícias pesadas, manter a alegria e a generosidade é um ato político e também espiritual. Não é uma alegria alienada, mas uma celebração de vida que diz: não seremos definidos pelo medo. Ou seja, mesmo em meio a perseguições, nós jamais deixaremos de ter a nossa identidade. Jamais deixaremos de ser judeus. Somos judeus, independente das ameaças, independente das circunstâncias. Por quê? Porque nós não seremos e não somos definidos pelo medo, mas sim pelo papel que nós assumimos diante de Hashem e também diante de todo o nosso povo. Como diz a própria Torá, antes do povo receber a Torá no Monte Sinai, o que eles disseram? Naaseh v'nishma, faremos e ouviremos. Primeiro faremos, depois entenderemos o porquê estamos fazendo. Então, isso é muito importante. Um pequeno resumo de tudo isso que nós falamos. Dentro da festa de Purim, há, de certa forma, um ocultamento de Deus. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que cabe a nós enxergarmos o propósito de Deus mesmo no silêncio ou no caos, porque nada é por acaso. Então, muitas vezes, nós achamos que Deus não está nos ouvindo, mas Ele está nos ouvindo a todo momento. Então, cabe a nós enxergarmos essa providência divina. O jejum que Esther convocou, o chamado jejum de Esther, ou Ta'anit Esther, o objetivo, reconhecer que a ação prática precisa também de uma base espiritual. Ou seja, nós precisamos de um pequeno kit, que é pensamento, fala e ação. Porque o pensamento, ele gera a fala e a fala gera a ação. Porque tanto o pensamento quanto a fala, embora faça parte do mundo físico, não são físicos. O pensamento não é físico. Eu não consigo tocar o pensamento, eu não consigo atribuir uma forma ao pensamento, eu não consigo atribuir uma cor ao pensamento. Então, ele é espiritual. A fala também é espiritual. Nós estamos conversando aqui nesse momento, eu estou falando, mas ninguém consegue ver a cor da minha fala, ninguém consegue ver o formato da minha fala, e ninguém consegue tocar a minha fala. Então, a fala também é espiritual. Por isso que os nossos sábios dizem que a palavra, ela tem um poder criador. Nós podemos criar através da palavra dita com convicção. Pensamento, fala, e a fala gera ação. Quando nós pronunciamos algo com convicção, nós começamos a materializar aquilo que nós temos em mente. Então, isso é muito importante.
E fala também, dentro disso, tudo isso que nós falamos, fala sobre a forca que Haman preparou para enforcar Mordecai. Então, qual a mensagem transmitida por essa forca preparada por Haman? Ela serve para que possamos entender que o mal, muitas vezes, constrói a sua própria queda. E isso consta também nos Salmos, né, que geralmente aqueles que preparam armadilhas contra nós, eles mesmos costumam cair nelas. Então, isso é muito importante também, que a gente tenha essa convicção. Eles podem nos perseguir de diversas formas, podem preparar armadilhas de diversas formas, mas em algum momento, eles mesmos cairão nelas. Um exemplo disso é a forca que Haman preparou para Mordecai. Ele mesmo foi enforcado na própria forca que ele preparou. Dentro dessa festa também de Purim, ela nos ensina sobre a generosidade. Fortalecer os laços sociais através do cuidado com o próximo. Então, Purim nos lembra que a sorte pode ser lançada por homens, mas a última palavra pertence a uma justiça que transcende o sorteio. Por quê? Porque essa justiça vem de Hashem, o Criador de todo o universo. Então, aqui são algumas mensagens, né, transmitidas aí pela festa de Purim, alguns aprendizados para aplicarmos também no nosso dia a dia. E agora eu vou falar um pouquinho sobre Pêssar. Então, Pêssar vem 30 dias após a comemoração de Purim, exatamente 30 dias, né? Estamos aí nos aproximando da festa de Pêssar. Então, Pêssar é a festa da liberdade. É frequentemente vista como um memorial histórico de um povo que deixou a escravidão física no Egito. No entanto, para os dias atuais, a verdadeira mensagem de Pêssar transcende o contexto bíblico e se torna uma ferramenta de psicologia profunda e despertar social. Lembrando que em Purim, o que é que foi colocado em risco? Foi colocado em risco a sobrevivência física do nosso povo. Já em Pêssar, o que é que foi colocado em risco? Foi colocado em risco a liberdade, tanto a liberdade física quanto a liberdade psicológica do povo, a liberdade emocional do povo. Porque, de certa forma, o povo ele estava aprisionado, ele acreditava que ele era escravo e, por isso, ele não tinha direito à liberdade. Lembrando que o Egito não tinha muralhas para cercar o povo. Então, pior do que a liberdade, pior do que a prisão física é a prisão psicológica, porque nós acreditamos, nós construímos muralhas que muitas vezes não existem. E Pêssar traz para nós essa liberdade, não só física, mas também psicológica, emocional. Então, reflexão sobre como aplicar esses ensinamentos nos dias de hoje. Então, do Egito geográfico ao Mitzrayim interno, ao Egito interno. A palavra hebraica para Egito é Mitzrayim, que compartilha a mesma raiz de Metzarim. Metzarim quer dizer limitações ou estreito. Qual o ensinamento que nós podemos tirar disso? Hoje, nosso Egito raramente é um lugar físico, com corrente de ferro. Ele se manifesta em nossos vícios digitais, nos dias de hoje. Hoje a prisão é diferente. A prisão são as redes sociais. Então, são os vícios digitais, no medo do julgamento alheio. Então,
Por quê? Porque a maioria das pessoas hoje, elas necessitam de validação de outras pessoas para elas conseguirem prosseguir suas vidas. Então, muitas pessoas dependem de aprovação de outras pessoas. Então, é o medo do julgamento alheio, ansiedade por produtividade e também preconceitos que limitam a nossa visão. Então, hoje, a nossa prisão, ela mudou o formato. Hoje, nós estamos presos aos meios digitais. Estamos presos à validação de outras pessoas. Estamos presos à ansiedade. Estamos presos a problemas emocionais gerados, muitas vezes, pelo excesso de informação. Então, Pêssar também nos transmite essa mensagem, que nós precisamos ser livres e não continuarmos escravos, mesmo que nos dias de hoje, nos meios digitais, o que também nos limitam, assim como limitava o povo quando estava no Egito. A reflexão. Ser livre hoje não é apenas poder ir para onde quiser, mas ter clareza mental para não ser escravos de impulsos e também de algoritmos. Hoje estamos na era dos algoritmos. Então, muitas vezes a pessoa ela fica presa a isso. E isso a escraviza. Se tirarmos a internet, se tirarmos os meios, as redes sociais do ar hoje, vai ser um caos. Muitas pessoas vão começar a ter problema de ansiedade, vai ter uma série de fatores emocionais, de problemas emocionais, por causa da carência dos meios digitais. Então, isso é uma dependência que temos que tomar um certo cuidado. É importante? Estamos aqui hoje utilizando o meio digital, mas com o intuito de aprendizado, com o intuito de compartilhar conhecimento. Então, estamos utilizando de uma forma sábia. Então, porém, não devemos ficar escravos desses meios. A pressa e o pão da aflição. O que é o pão da aflição? Matzá, que nós estaremos comendo aí no Seder de Pêssar. A matzá é o pão que não teve tempo de crescer. Ela simboliza a humildade e também a rapidez, que também é necessária para qualquer mudança. Então, para nós conseguirmos mudar as nossas atitudes, nós precisamos de humildade e precisamos também de rapidez. Nós não podemos perder tempo. Tem que mudar, tem que mudar. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Mudança é importante, mas exige aí 2 ingredientes: humildade e também agilidade. O ego precisa de tempo para inflar, para fermentar. Então, qualquer pessoa que tem o ego inflado, para ela chegar a esse ponto, precisou de tempo. A liberdade exige que sejamos capazes de olhar para a nossa essência, sem os adornos do status ou das posses. Então, para nós conseguirmos ter a verdadeira liberdade, nós não podemos também ser escravos do nosso ego. Então, uma coisa interessante, né, que nós recitamos todos os dias, pelo menos 2 vezes ao dia, o Shema Israel, a declaração de fé em Hashem. Só que muitas vezes nós declaramos isso, nós declaramos a fé em Hashem,
mas, ao mesmo tempo, no nosso comportamento diário, nós acabamos praticando algo que vai contra isso que nós falamos todos os dias. Nós acabamos praticando a famosa egolatria, adoração de si mesmo. Então, muitas vezes, a pessoa se acha o máximo, ela se acha o mais sábio, o mais santo, ou seja, ela se considera a pessoa mais importante, mais influente deste mundo. E isso é ter o ego inflado. Ela é escrava de si mesma. Então, a pessoa também precisa se despir desse ego, né? Ou também do fato de ter poder financeiro, ela se achar superior porque tem muitas posses ou porque tem muita influência. Isso também é um tipo de escravidão. E nós também precisamos deixar de lado. Qual a reflexão que nós tiramos de tudo isso? Em uma era de ostentação e filtros, então, nas redes sociais hoje, a maioria das pessoas ostentam viagens, carros, aquisições. Então, a maioria das pessoas ostentam algo que muitas vezes é só uma fachada, que muitas vezes não faz parte da realidade daquela pessoa, mas ela faz questão de postar a vida dela. Então, em uma era de ostentação e também muitos filtros, muitas máscaras, comparando agora a Purina, Pêssar nos convida a comer o pão da simplicidade, comermos a matzá. A verdadeira liberdade começa quando nós paramos de tentar impressionar o mundo que não nos conhece. Muitas vezes as pessoas falam que eu tenho 1 milhão de seguidores, mas ninguém conhece ela pessoalmente. Ninguém é realmente amigo dela. Muitas vezes segue por uma questão de se identificar com a página daquela pessoa, com as postagens, mas isso não quer dizer que é amigo. E muitas vezes, por causa das redes sociais, nós nos afastamos de verdadeiros amigos presenciais, amigos que podemos estar conversando ali, olho no olho, apertar a mão, dar um abraço, pessoas que realmente se importam conosco. E muitas vezes nós deixamos de lado por causa das redes sociais. Então, são prisões que nós podemos usar sim, não estamos proibidos de usar as redes sociais. Muito pelo contrário, devemos usar sim, de forma sábia, de forma que possamos evoluir, porém, sem ficarmos escravos. Então, isso é importante. A responsabilidade da escolha. A saída do Egito não foi um fim em si mesmo, mas o início de uma jornada em direção a um propósito. A entrega da lei no Monte Sinai. Então, a saída do Egito, temos que lembrar que o povo também não saiu porque ele quis sair, não foi por vontade própria. O povo saiu porque foi expulso. O povo saiu porque foi expulso, não foi por vontade própria. Então, muitas vezes, nós só saímos de uma determinada situação quando nós somos colocados para fora dela. Muitas vezes, por vontade própria, a gente não sai. E isso que Pêssar vem nos ensinar. Nós temos que sair de onde estamos, de onde nos sentimos escravos, de onde somos aprisionados, para receber algo que nos dá a sensação de liberdade. Enquanto o povo estava no Egito, eles não tinham uma lei própria. Ainda não era considerado um povo, mas eles se tornaram um povo
a partir da saída do Egito, e aí eles receberam o título de povo de Israel, e a partir daí também receberam uma constituição, vamos assim dizer, comparando a grosso modo. Eles receberam ali a Torá. Então, a partir dali, eles passariam a ter uma lei, porque é uma nação, agora precisa de uma lei para que seja aplicada dentro dessa nova nação. Qual o ensinamento que tiramos disso? A liberdade de fugir de algo é apenas metade do caminho. Então, quando fugimos de algo que nos incomoda, nós ainda não completamos a total liberdade. Nós ainda estamos na metade do caminho. A liberdade plena é a liberdade para fazer algo significativo. Quando nós fazemos algo significativo, algo que realmente traga uma evolução, não só para si mesmo, mas também para a coletividade, isso sim é liberdade. Você criar algo, você tem a liberdade de criar algo, você tem a liberdade de avançar nesse sentido. De que adianta sermos livres se usamos essa autonomia para indiferença? Que adianta nós, muitas vezes, termos a liberdade, fazermos parte de um povo, de uma nação, mas se nós usamos essa liberdade para nos julgarmos superiores a outras nações, a outras culturas. Na verdade, nós não somos superiores a ninguém. Nós não somos mais importantes que ninguém. Nós fomos escolhidos para sermos espelhos, sermos luz para as nações. Não superiores, mas sermos exemplo. A mensagem de Pêssar para 2026 é que a liberdade é um músculo ético. Somos livres para que possamos ajudar a libertar outros da fome, da injustiça e também da solidão. Nós temos que dar exemplo. A Torá fala muito sobre a questão do amor ao próximo, fala sobre a questão da justiça com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro. Então, a Torá ela é um guia prático para a vida. Então, tudo que nós vamos fazer no nosso dia a dia, a Torá já nos ensina como devemos agir. Então, devemos usar essa liberdade para promovermos aí ações que realmente façam a diferença para o nosso povo. Então, em cada geração, cada pessoa deve ver a si mesma como se tivesse acabado de sair do Egito. Cada um de nós que estamos aqui hoje devemos nos sentir como se nós estivéssemos acabado de sair do Egito. Como se nós estivéssemos acabado de conhecer a liberdade, a verdadeira liberdade. Não sermos escravos do nosso ego, não sermos escravos da nossa cultura, não sermos escravos dos nossos julgamentos, não sermos escravos das redes sociais. O objetivo é que sejamos totalmente livres, não só fisicamente, mas também psicologicamente, emocionalmente. Nós não precisamos ser escravos da opinião alheia. Nós não precisamos ser escravos do julgamento alheio. Porque nós, cada um de nós temos a nossa missão. Estamos posicionados dentro da sociedade exatamente na posição em que deveríamos estar.
porque caso contrário, o Hashem não permitiria estarmos aqui hoje. Essa instrução do Seder nos lembra que a libertação não é um evento estático no passado. Essa libertação não foi só no passado, mas é um processo diário. A cada dia, nós nos libertamos de algo que nos aprisiona. Seja uma mania, seja um hábito, que a gente não quer mais praticar aquilo e, infelizmente, somos escravos daquilo. Seja um julgamento, seja uma crítica, seja lá o que for. A cada dia, nós nos libertamos de algo. Então, hoje, ser livre é ter a coragem de quebrar os ídolos do imediatismo. Então, muitas vezes, principalmente nos dias de hoje, né, nós queremos tudo para ontem. Mas, se nós plantarmos uma semente hoje, amanhã ela não vai estar produzindo fruto ainda. Existe um processo. E tudo na vida existe o seu tempo. Nada vai acontecer da noite para o dia. Então, o imediatismo, a pessoa que se torna imediatista, ela também se torna escrava. Por quê? Porque ela cria uma expectativa, essa expectativa ela não acontece e ela acaba ficando frustrada. E essa frustração traz tristeza. E a tristeza, se não for cuidada, se transforma em uma depressão ou algum problema de saúde ali que pode estar afetando essa pessoa. Então, devemos quebrar os ídolos do imediatismo e estender a mão para quem ainda está atravessando o seu próprio mar de dificuldades. Então, não temos que pensar só em nós, mas temos que estender a mão para auxiliar aquelas pessoas que também querem se libertar de algo. Então, isso é importante. Esta é uma das mensagens aí de Pêssar, né, para o nosso dia a dia. Eu, particularmente, gosto muito de estudar a Torá, não só como algo que conta o passado do nosso povo, mas como orientações para o nosso dia a dia. Se nós olharmos para a Torá apenas como um livro de história, nós não conseguiremos aplicar os ensinamentos do nosso dia a dia. Mas se nós olharmos como instruções diárias, nós conseguiremos aprender muita coisa e colocar muita coisa em prática. Então, por que o estudo da Torá acontece todo Shabat? Toda semana existe uma paraxá específica. Aquela paraxá é a energia daquela semana. Então, por isso que é chamado Dia de Santa Convocação. Vamos comparar, grosso modo, como se fosse uma empresa. Vamos imaginar que a sinagoga fosse uma empresa e no Shabat é o dia que o patrão, o chefe, está convocando todos os seus colaboradores para uma reunião, onde ele transmitirá as orientações do que fazer na semana. Então, nós temos essa oportunidade de estarmos participando dessa reunião, de estarmos por dentro de todas as orientações, para que possamos executar um trabalho de excelência para o nosso patrão. Dentro de diversas culturas, todo mundo fala, eu sou servo de Deus. Servo quer dizer o quê? É um colaborador, um empregado, certo? E como que eu sou um colaborador se eu quero fazer exatamente aquilo que me vem à cabeça e não aquilo que é orientado a fazer? Então, é uma meditação para que a gente possa refletir. Dentro de tudo isso que nós falamos aqui até o momento, eu preparei aqui algumas
perguntinhas, né, para que a gente possa, só para a gente refletir um pouquinho, né? Por que celebramos Purim com máscaras e Pêssar com matzá, o pão ázimo? A resposta é o seguinte: em Purim, nós celebramos o ocultamento. Deus agiu por trás das cortinas da política e também do acaso. Então, o nome de Deus não aparece na Megilat Esther. Mas Deus não deixou de estar presente em todos os acontecimentos de Purim. Então, Deus agiu por trás das cortinas. Usamos máscaras para lembrar que a realidade física, muitas vezes, esconde o espiritual. Muitas vezes nós sorrimos, mas por dentro estamos destruídos. Muitas vezes nós tentamos transmitir uma imagem de otimismo, de força, mas muitas vezes por dentro nós estamos destruídos. Estamos usando uma máscara. Então, nós estamos escondendo a nossa verdadeira natureza espiritual. Nós não estamos demonstrando, estamos usando uma máscara física. Já em Pêssar, nós buscamos a verdade nua e crua. A matzá é o pão da humildade, sem fermento, sem ego, sem o medo de julgamento, representando a alma livre de pretensões e também de fingimentos, de máscaras, pronta para se revelar diante de Deus. Então, por isso, em Purim, nós usamos máscaras. Já em Pêssar, não. Nós perdemos o medo de julgamento, porque agora nós somos pessoas livres. Somos pessoas que não estão nem aí para o que o outro está falando ou pensando a meu respeito, a nosso respeito. Então, é o comportamento de uma pessoa livre. Quando nós ficamos presos a julgamentos, ficamos presos à validação de outras pessoas, nós ainda estamos escravos. Então, devemos ficar livres dessas prisões. Se Pêssar é a liberdade total, por que Purim é considerado o feriado mais alegre? Porque, aparentemente, Purim é mais alegre que Pêssar. Por que em Purim nós nos fantasiamos, tomamos alguns lehaim, dançamos, comemos, brincamos? Porque, aparentemente, Purim é mais alegre do que Pêssar, sendo que Pêssar comemora a liberdade, e não Purim. A resposta é o seguinte: há um conceito que diz que a alegria de Purim é maior porque ela nasce da transformação da escuridão em luz. Ou seja, um decreto de morte que foi revertido em vida. Nós escapamos da morte. Nós escapamos da eliminação. Então, em Purim, nós comemoramos a nossa vida. É como se nós tivéssemos renascidos. Cada um de nós tivesse renascido. Então, nós comemoramos a vida. Por isso, Lehaim. Lehaim quer dizer o quê? Para a vida. Por isso que há o costume aí, não é lei, há um costume, né, de se tomar um pouquinho a mais aí de bebida que o habitual, em Purim. Então, celebrando a vida, porque estávamos destinados à morte. E Hashem reverteu toda a situação. E por isso nós comemoramos a vida. Já em Pêssar, é uma libertação que vem de cima para baixo. Purim é uma vitória que conquistamos aqui embaixo, no mundo físico. A alegria de Purim é a celebração do corpo que sobreviveu para poder, 30 dias depois,
e levar a alma. Então, lembrando que onde está alojada a nossa alma? Aqui, certo? De acordo com a Kabbalah, nós temos 5 níveis de alma. Mas onde estão os nossos pensamentos? Como que eu posso dizer que eu sou livre se eu não acredito que eu sou livre? Para ser livre, o primeiro passo é eu acreditar que eu sou livre. Se eu não acreditar, eu continuo preso, continuo prisioneiro, eu continuo escravo. E o interessante, continuamos escravos de nós mesmos, porque nós acreditamos que estamos presos. É a mesma coisa que prender um elefante com um fio de cabelo. Apesar da força que ele tem, apesar do tamanho dele, se ele acreditar que ele está preso, ele vai ficar preso, ele vai ficar parado. Muitas vezes nós ficamos presos a um fio de cabelo, porque nós acreditamos que somos escravos. Nós mesmos criamos as nossas próprias crenças limitantes. Vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes a pessoa ela planeja fazer algo da vida dela, fazer uma faculdade, adquirir algum bem. E muitas vezes, de início, ela não tem condições financeiras para isso. E o que ela diz? A maioria das vezes, a maioria das pessoas dizem: eu queria tanto fazer tal coisa, eu queria tanto fazer uma faculdade, eu queria tanto comprar um carro, eu queria tanto comprar um apartamento. Em que tempo ele está julgando o verbo? Ele está julgando no passado. Eu queria. Se a pessoa queria, ela não quer. Ela própria criou uma crença limitante para ela. Se ela queria, ela não quer. Ou seja, ela está dando um comando para o cérebro dela de que ela não é merecedora, que ela queria. Qual seria a forma mais correta? Falar: eu quero fazer uma faculdade, eu quero comprar um carro, eu quero comprar um apartamento. Então, essa seria a forma mais correta de se pronunciar, trazendo para o presente, para a convicção, o que nós chamamos de emuná. O que significa Mitzrayim, Egito, em um contexto moderno da alma? A resposta: a palavra hebraica para Mitzrayim compartilha a raiz com Metzarim, que são limitações, muitas vezes nós mesmos criamos, ou estreitos. Espiritualmente, sair do Egito significa romper com os nossos faraós internos. O que é o nosso faraó interno? O nosso próprio ego. Ah, mas eu não vou dar o braço a torcer, eu não aceito. E onde vai parar a humildade? O meu próprio ego me aprisiona. Muitas vezes eu deixo de avançar porque o meu ego me impede. Eu sou escravo do meu ego. Assim como o faraó se considerava um deus, muitas vezes nós também nos consideramos um deus. Por quê? Porque nós estamos adorando a nós mesmos, o nosso ego, o eu. E muitas vezes nós deixamos o nós. Lembrando que nas nossas orações, principalmente do Sidur e também do Marzor e etc., as nossas orações é sempre no plural. É sempre pensando no outro. Nós pecamos, traímos, roubamos, como diz lá o Vidui, né? Pecamos, traímos, roubamos, cometemos iniquidades, praticamos o mal, pecamos intencionalmente, sempre no plural, e nunca no eu. Por quê? Porque nós somos um povo, nós usamos o Sidur. Em qualquer parte do mundo que tenha um judeu, ele vai rezar como? Utilizando o Sidur. O povo, onde quer que ele esteja, ele vai estar se dirigindo a Deus com as mesmas palavras.
com a mesma concentração, dentro de uma mesma ritualística, dentro de uma mesma tradição. Por isso nós usamos o Siddura. Então, temos que romper com as nossas crenças limitantes, as nossas limitações. Então, temos que vencer os nossos faraós internos. O vício, o que pode ser o nosso faraó interno hoje? Muitas vezes, um vício no trabalho. Muitas vezes, por causa do trabalho, eu deixo de dar atenção à minha família. Sou tão viciado em trabalho, tão viciado em ganhar dinheiro, que muitas vezes eu deixo o que realmente é importante para trás. Eu foco o trabalho, mas eu desfoco a minha família. Eu deixo de dar atenção à esposa, aos filhos e etc. A necessidade de aprovação alheia. Muitas vezes eu não quero fazer algo, mas só para ter um feedback positivo de alguém, eu acabo fazendo algo que eu não quero, mas só para ter um feedback positivo. Para que alguém me dê um feedback positivo e eu me sinta bem com aquilo. Muitas vezes nós somos escravos e vivemos em busca de elogios. Ou seja, a necessidade de aprovação alheia. E também tem os medos que nos impedem de cumprir o nosso propósito. Muitas vezes nós também somos escravos do medo. Não temos coragem de fazer algo imaginando o que vão dizer de mim, o que vão dizer a meu respeito, o que vão pensar a meu respeito. Então, por medo, muitas vezes também nós deixamos de fazer algo para a nossa evolução. Existe um pensamento que Hillel dizia, né, em Pirkei Avot: se eu não sou por mim, quem será por mim? Se eu não tomar conta de mim, quem sou eu? E se não for agora, quando será? Muitas vezes nós empurramos com a barriga. Nós valorizamos muito mais as outras pessoas do que a nós mesmos, sendo que a própria Torá diz amar o próximo como a ti mesmo. Nós só conseguimos compartilhar com o próximo aquilo que nós temos em abundância. Uma pessoa estressada, o que é que ela compartilha com as pessoas por onde ela passa? Onde ela passa, ela deixa todo mundo estressado, porque o que ela tem em abundância é estresse. E ela vai compartilhar esse estresse, porque é o que ela tem em abundância. Uma pessoa muito triste, muito melancólica, o que ela vai compartilhar com outras pessoas? Tristeza, melancolia, que é o que ela tem em abundância. Uma pessoa que é brincalhona, que é muito alegre, o que é que ela compartilha com as demais pessoas? Alegria. E onde ela chega, a alegria dela contagia. Ela começa a contar piada, começa a dar gargalhada, daqui a pouco está todo mundo feliz, todo mundo alegre, dando risada. Porque é o que ela tem em abundância. Alegria, otimismo. Uma pessoa que tem muito amor por si mesma. Isso não quer dizer que a pessoa seja a egoísta. Ela tem que compartilhar, porque senão se perde. Uma pessoa que é amorosa, o que ela compartilha? Amor. Muitas vezes, entre os casais, existe aquela necessidade de um dizer para o outro, eu te amo, né? E chega alguns momentos, dentro de um relacionamento, que isso, aos poucos, vai se esfriando. Por que vai se esfriando? Porque, muitas vezes, a própria pessoa, devido ali à convivência, devido ao desgaste do relacionamento, ela vai deixando também de se amar. E com isso, como que ela vai compartilhar amor se ela não está tendo amor próprio? Ela precisa de amor próprio para que ela continue compartilhando amor com as demais pessoas, principalmente com o cônjuge. Então, isso também é importante. Então, Pêssar é o resgate da nossa autenticidade. Sejamos livres, sejamos autênticos.
independente do julgamento das pessoas, independente de necessidade de aprovação das pessoas, independente de medo ou de qualquer crença limitante que muitas vezes nós mesmos criamos. Como a caridade de Purim, chamada de Mishloach Manot, se conecta com o Seder de Pessach? Resposta: não existe liberdade individual. Em Purim, enviamos presentes de comida para garantir que todos tenham alegria física, para que todos possam comer, para que todos possam se alegrar. Em Pessach, começamos o Seder dizendo: quem tiver fome, que venha e coma. A liberdade do corpo e da alma só é plena quando é compartilhada. Ninguém consegue ser feliz sozinho. Se fosse assim, ninguém precisava se casar, ninguém precisava constituir família. Por quê? Porque cada qual conseguiria ser feliz e ser livre sozinho. Ah, eu vou ficar solteiro porque eu estou livre, vou ficar livre. Engano. Não é isso que a Torá nos ensina. Então, a liberdade do corpo e da alma só é plena quando é compartilhada. Compartilhar com a família, compartilhar com os verdadeiros amigos, compartilhar com a comunidade. Então, eu acredito que todos nós, quando o nosso povo em Israel tem uma conquista, todos nós também nos alegramos. Mas também, quando acontece algo que deixa o nosso povo triste, nós também nos entristecemos. Então, a liberdade é a mesma coisa, ela tem que ser compartilhada, não dá para ser livre sozinho. Então, a redenção começa no olhar para o próximo. Moshe simplesmente poderia ter saído sozinho, mas ele preferiu estender essa oportunidade a todos, a todo o povo. Por quê? Porque o povo suplicou a Hashem, o povo chorou, e Hashem atendeu e os livrou da escravidão. Então, muitas vezes, nós reclamamos daquilo que nós mesmos pedimos a Deus. E depois nós queremos culpar outras pessoas pelo que está acontecendo conosco. Muitas vezes nós queremos culpar... muitas vezes quer culpar o marido, quer culpar o filho, quer culpar a esposa, quer culpar o colega de trabalho. Culpa todos, mas não assume a própria culpa. Tudo que nós enfrentamos é o livre-arbítrio. Nós escolhemos. Tudo que nós vamos fazer na vida, nós temos sempre duas opções. Sempre nos é apresentado duas opções. Nós temos a liberdade de escolher. Porém, não podemos reclamar das consequências, porque é baseado nas nossas escolhas. Então, isso é a liberdade de poder escolher. Mas não podemos reclamar do que nos acontece. Nós reclamamos daquilo que nós mesmos pedimos a Deus. Uma pessoa solteira, muitas vezes, reclama que eu não tenho um companheiro, eu não tenho uma companheira. Aí pede a Deus um companheiro ou uma companheira. E depois está ele reclamando do companheiro, da companheira. Muitas vezes não tem filhos. E aí pede filhos a Hashem. E Hashem envia filhos. E daqui a pouco está reclamando dos filhos. Mas é algo que ele mesmo pediu a Deus. Muitas vezes está sem um trabalho. Deus envia clientes ou envia um trabalho. Deus envia. Daqui a pouco ele está reclamando do patrão, está reclamando do trabalho, está reclamando do salário. Mas é algo que ele mesmo pediu. Então, isso é algo que nós temos que ter consciência. Então, a redenção começa no olhar para o próximo. Já estou concluindo, tá, gente? Existe uma ordem correta para se libertar? Primeiro o corpo e depois a alma? A resposta. Purim, dentro do nosso calendário, vem antes de Pessach, para nos ensinar que não podemos ignorar as necessidades básicas.
É difícil falar de transcendência espiritual para quem está com fome ou sob ameaça. O resgate da dignidade física, representada por Purim, é o alicerce sobre o qual construímos a liberdade espiritual em Pessah. Então, qualquer pessoa que esteja aí sob ameaça física, ela vai estar com o espiritual dela abalado, atormentado. Por quê? Porque geralmente eu costumo dizer que nós temos 5 portais físicos que acessam a nossa alma. Nós temos o quê? Nossos 5 sentidos. Nós temos os olhos, ouvidos, nariz, boca e também o tato. Tudo que entra por esses portais físicos que cada um de nós tem, afeta a nossa alma de alguma forma. Tudo que entra pelos nossos olhos pode afetar a nossa alma de forma positiva ou negativa. Se eu vejo, por exemplo, uma cena de violência, um assassinato, por exemplo, aquilo vai entrar pelos meus olhos, mas vai ficar marcado nos meus pensamentos, vai ficar marcado na minha mente. Isso pode até me gerar um trauma. Agora, se eu vejo uma paisagem bonita, exuberante, já me gera uma outra sensação, a sensação de paz, de leveza. Mas tudo entrou pelos olhos, tanto a cena de violência, quanto a imagem de uma natureza exuberante. E ambas as imagens podem afetar a minha alma de alguma forma, ou de forma positiva ou negativa. Tudo que entra pelos nossos ouvidos é da mesma forma. Se eu ouço uma crítica, por exemplo, isso me afeta de uma forma. Se eu ouço um elogio, me afeta de outra forma. Também positiva e negativa. O olfato, os cheiros. Se eu sinto um cheiro desagradável, por exemplo, cheiro de esgoto, ou algo de lixo, ou algo assim, gera uma sensação. Vai gerar uma sensação ruim. Mas se eu sinto um cheiro agradável, o cheiro de um perfume, de uma essência, isso vai me gerar uma outra sensação. Aquilo que nós comemos, o paladar, por exemplo, a Torá fala das leis de Kashrut. Então, o paladar também afeta a nossa alma de alguma forma. Tudo aquilo que nós comemos, se nós comemos uma comida bem preparada, temperada, uma comida gostosa, nos gera uma sensação. Se eu como uma comida sem tempero, sem sal, uma comida ruim, vamos assim dizer, ela vai me gerar uma outra sensação. O tato, a mesma coisa, também faz parte desses portais. Tudo aquilo que eu toco, lembrando que a pele, né, é o nosso maior órgão, né, o maior órgão do corpo humano é a pele, que faz parte do sistema sensorial, né, faz parte do sistema sensorial, onde nós sentimos, né, calor, frio e etc. Tudo aquilo que nós tocamos, se nós tocamos em algo gosmento, ou que espeta, ou algo assim, gera uma sensação ruim. Agora, se eu toco em algo tipo um ursinho de pelúcia, ou um bichinho, assim, um gato, algo assim, já gera uma outra sensação. Então, tudo aquilo que entra pelos nossos 5 sentidos são portais físicos, mas que
são portais de acesso à nossa alma. Tudo que entra pode contaminar a nossa alma de forma positiva ou negativa. Aí vem o quê? Os filtros que nós podemos criar. Esses filtros que nós criamos, somente nós, cada um de nós, tem o poder de filtrar aquilo que eu vou deixar entrar na minha mente ou não. Se alguém faz uma crítica, eu tenho o poder em minhas mãos de deixar aquela crítica me afetar ou de não deixar ela me afetar. Eu tenho esse poder. Então, tudo aquilo que nós ouvimos, muitas vezes, faz com que a gente se torne escravo de uma crítica. Tudo aquilo que nós ouvimos, muitas vezes, nos escraviza. Os elogios também costumam escravizar, tá, gente? Porque infla o ego. Os elogios em excesso também infla o ego e pode fazer com que a pessoa também se torne escrava, porque ela sempre vai querer elogios. E o dia que ela ouvir uma crítica, ela desmorona. Por quê? Porque ela não está acostumada a receber crítica. E a crítica é uma ferramenta para o aperfeiçoamento. Então, as críticas também são coisas boas, desde que a gente tenha esse olhar. Então, isso é importante. A verdadeira liberdade vem de como nós enfrentamos aquilo que nos bombardeia a todo momento, através dos nossos olhos, do nosso olfato, do nosso paladar, da nossa audição e do nosso tato. A Torá já nos mostra tudo isso dentro ali das suas mitzvot. Então, a verdadeira liberdade é não ser escravo de pensamentos ou julgamentos alheios. Por quê? Porque a Torá já nos mostra o que é certo ou errado. Nós vamos fazer se nós realmente quisermos fazer. Ok? Quero agradecer a todos aí. Eu concluo por aqui o nosso estudo. Espero que tenham gostado aí, que possa trazer coisas positivas para todos. Desde já agradecer aí a Neior, representado aí pelo Misael e pela Cláudia. Agradecer pelo convite a todos aí. Muito obrigado.